Por que algumas pessoas prosperam e outras serão pobres para sempre? A resposta está na maneira como as pessoas lidam com conflitos, com confrontos, com a incerteza da vida. Eu assisti esse vídeo do Thales Gomes, um patrão versus 30 demitidos, que mostra exatamente o padrão de uma pessoa bem-sucedida, de um empresário bem-sucedido e de 30 fracassados, de 30 pessoas que nunca irão prosperar na vida. Então eu vou fazer aqui um react desse vídeo e também vou fazer alguns comentários sobre a minha própria experiência como empresária, como empreendedora. Então já se inscreva no canal e deixe o seu like para você não esquecer de fazer isso no final. Como é que é seu nome? Graziela. Prazer, Graziela. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão, você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então, teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas porém elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito, que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para sua empresa e você se conecta mais com ele, isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem. E num dia não tão bom, nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%. Ó, a pauta aqui é empresa não é ONG, tá? Só pra vocês entenderem. E aí ela tá argumentando que, ai, tem gente que fica malzinho. Ai, a empresa tem que entender porque tem dias que eu tô tristinha, não tô bem. Vamos ver, a resposta dele é muito boa, vocês vão entender. Se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, o líder, o que for, ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. Vamos lá, vamos pegar seu ponto em dois. Gente, falou e basicamente quis dizer o seguinte, não é porque eu tô triste que eu tenho que ser demitida e que é obrigação da empresa compreender o emocional. Eu acho que, inclusive, isso é uma característica comum em pessoas que não prosperam, que é a falta de pragmatismo, de objetividade. Repare na forma como ela falou, tipo, fez um textão, e isso é algo que eu falo para as pessoas que, assim, se você é adulto, nunca faça textão, seja o mais sucinto, mais breve, claro, direto, objetivo. Isso daí é uma característica muito boa, tá? Vocês vão ver que na resposta do Thales, ele traz esse pragmatismo e essa objetividade. O primeiro ponto que você trouxe para mim, que é se a pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano para essa pessoa entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim. Exatamente. Ninguém é demitido por ter um dia ruim. Gente, eu já demiti, eu acho que umas 30 pessoas. E nunca foi por causa de um dia ruim, mas por uma sequência de erros e de questões que não dava certo, que a pessoa não produzia. O motivo principal da demissão é a falta de resultado. Porque demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais do que contratá-la. Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demitir. Olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo, porque Ela não vai fazer com que porque assim, não... Discorda do quê? Discorda do fato que a pessoa tá trazendo prejuízo? Meu Deus do céu. Não, ele foi perfeito na fala dele. Demitir é uma merda por vários aspectos, não só pelo custo no Brasil, mas porque se coloca no lugar do empresário. Você contratou, você treinou, você perdeu tempo com aquela pessoa pra depois demitir. Assim, o que a gente mais quer como empresário é que a pessoa prospere, que a pessoa traga resultado, que a pessoa cresça na carreira, porque aí a gente também cresce. Entenda, é sempre uma relação de troca. Não vai fazer, porque assim,
acontece? Eu vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância, e era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau, e eu fui demitida em 3 dias, a empresa não me escutou, e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então aquele dia mau, né, aquele dia mau se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro para a fundação. Por isso que eu acredito... Talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro. Você poderia ter feito o teu propósito para trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido. Era o emprego dos meus sonhos. Sim, foi no meu trabalho e causou um grande problema. Só que eles não tiveram uma escutativa. Por isso que eu falei pra você, escuta os seus funcionários. Escuta os seus funcionários. Isso aqui você tá me trazendo um problema pessoal que você teve com a fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são... Exato. Pode ser, tá? Pelo que ela tá contando, pode ter sido injusta a demissão dela, né? Porque, sei lá, história com o ex-marido, o que foi, mas não dá pra você colocar como regra. Eu sinto muito você ter passado por isso, tá? Então ninguém fica feliz em ver outra pessoa demitida, a não ser que a pessoa seja um psicopata, isso existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, que é uma causa tão nobre que é a primeira infância. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. O seu caso pode ter sido diferente, eu sinto muito que tenha acontecido. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala, esse funcionário não está performando, não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? Tá, vamos passar pro próximo tema aqui. Aí ela vai contar da vida pessoal dela, vai tentar, ela usa a própria experiência pessoal como uma regra de que demissões são erradas e que empresa é onda e que a empresa tem que entender e dar abraços e carinhos. Mano, esse cara aqui pra mim é o pior, gente. Esse aqui, ó, vamos ver. Se eu não pensar nas pessoas que estão comigo, elas vão embora. Vamos falar de número de 400 pessoas, você trabalhando só em cima dessas pessoas. A gente tá falando de empresas que pegam 10 mil pessoas. O que você está pensando? A gente tá falando do salário que você começou falando no começo da entrevista, que não é uma ONG, e sim você paga um valor para aquele funcionário. Mas você pegou o currículo daquela pessoa para trabalhar. Claro. Você colocou eu para sentar aqui do nada. Mas qual que é o ponto? Digamos que você não está puxou o performando. currículo. Você não está performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se o seu funcionário Cara, esse cara aqui é o pior. Mano, esse é o pior, que às vezes você tem que ver no início. Mas baseado em quê? Ai, porque o currículo é bom, tá cheio de jumento, certificado, com currículo que não tem resultado. E gente que às vezes nem tem uma formação muito pica, é pessoa esforçada, é comprometida e tem resultado. Que mundo que esse esquerdista vive, cara. Eu falo esquerdista porque não tem como. Vocês acham que o cara desse fez o L? Óbvio que fez o L. Olha a cara desse maluco, olha o cabelo desse maluco, fez o L. Mais pra frente ele vai reclamar do... Ai, me julgaram pela minha aparência. Gente, se a sua vaga é pra isso, se você tem um dress code, se você tem uma exigência de aparência, você tem que se adequar àquilo ou então você vai embora. É assim que funciona. Eu, por exemplo, aqui no escritório, vaga de atendimento de cliente, eu exijo que a pessoa esteja arrumada, né? Não vai aparecer de camisa com barba feita, camisa limpinha, passadinha, porque a aparência é importante para essas vagas. Imagina, atender cliente meu, qual que é o perfil? Geralmente é senhor, idoso, pai de família, conservador, de direita, com grana, entendeu? Não vai aparecer com esse cabelo. Não posso, não por mim, eu não tô nem aí pro cabelo das pessoas, mas porque o meu cliente vai julgar sim, e isso vai afetar o quê? O resultado dele. É assim que a lógica funciona. Agora, por exemplo, se é uma vaga de marketing, uma vaga operacional, uma outra vaga, aí beleza. Aí, pra mim, na minha empresa não faz sentido. Bem que você tem o que precisa. Não, você tem seu RH que faz isso. Não, mas você procura essa pessoa pra fazer isso. Eu vejo o seu currículo. Eu acho que você é capaz de executar a tarefa. Certo. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Cara, alguma coisa que o funcionário não tá dando certo naquele produto. Se você tem tem uma empresa, vários setores. A gente vamos tentar mudar aquela pessoa porque ali ela não tá se dando bem. Alguma coisa tá acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Não, às vezes a pessoa é vagabunda, às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa só quer mamar na teta do empresário. É isso que pode acontecer, entendeu? Agora, gente, entenda, no Brasil, como a nossa cultura é uma cultura esquerdista, marxista, anti-empresa, acaba que é sempre culpa do empresário. Sempre. Você pode reparar. Então aqui, esse
esse comuna aqui tá falando que a culpa de uma pessoa não performar é do empresário que não selecionou direito. O comuna, ele sempre traz essa coisa do outro, de terceirizar a culpa do outro, e a culpa é sempre do empresário. Nas notícias também a gente vê isso muito no Brasil. Então, por exemplo, o preço de determinado alimento sobe, a culpa é do produtor. A culpa nunca é do governo, a culpa nunca é do aumento da base monetária, a culpa nunca é de outras coisas. É sempre a culpa do empresário. A gente tem que mudar essa cultura anti-empresário, porque o empresário, como Mises dizia, é a força motriz do processo produtivo. É o empresário que traz soluções, é o empresário que emprega, que gera empregos, que coloca a roda para girar, que traz tecnologias. O empresário talvez seja a figura mais subestimada da sociedade, porque tudo, a culpa sempre recai sobre ele, mesmo ele sendo quem bota a cara para bater, quem toma risco, quem traz soluções, quem emprega, quem faz a economia girar. A gente precisa mudar essa mentalidade anti-empresário. E para você ajudar a mudar isso, participe do Mises Pro. O Mises Pro é um encontro que vai te mostrar como os princípios da Escola Austríaca de Economia podem mudar a sua forma de trabalho, a sua forma de pensar. A gente vai ter vários painéis para investidores, para advogados, para médicos. Eu vou palestrar no evento, no painel de empreendedorismo, e eu conto com a presença de vocês. É só você preencher esse QR Code aqui por apenas R$17, um valor super simbólico, gente, super simbólico, é o valor de um cafezinho. Você vai ter acesso a esse conteúdo. Eu sempre falo como é importante vocês investirem na carreira de vocês, na vida intelectual de vocês, e eu tenho certeza que esse evento será muito útil, muito produtivo para vocês. Então preenche esse QR Code aqui, e também vou deixar o link na descrição. Essa pessoa que não tá entregando o resultado, ela não tá precisando passar por um treinamento, renovar? Ai, cara. A ela? Talvez, mas não... Eu acho que ela não pegou... E a empresa deveria fazer isso. Exatamente. Não necessariamente ela é obrigada. Ela deveria. Não existe isso no acordo de trabalho. O contrato de trabalho... Mas tem que ter treinamento. Eu não sei porque faltou treinamento. Aí você vai olhar, a pessoa, ela lê um livro sobre aquele assunto? Ela leu um artigo? Ela sabe o que é pegar um livro e ler? Ela tá estudando? Ela tá realmente comprometida com aquilo? Porque aí é muito fácil botar a culpa na empresa. A empresa não tem obrigação de dar treinamento. A gente como empresário fornece treinamentos porque isso, se a pessoa for comprometida e quiser realmente aproveitar aquele conteúdo, ela vai performar bem, ela vai usar aquela informação e melhorar o processo. Mas muitas vezes dar treinamento é jogar pérola aos porcos. Eu já tentei treinar pessoas que eram jumentos, e não adiantava. Por quê? Porque a pessoa não lia, não fazia o dever de casa, não se interessava genuinamente. E aí, o que adianta eu ficar gastando meu tempo com treinamento? Parem com esse tesão de treinamento, tá? Antes de você culpar a falta de treinamento, faça uma autocrítica. Mas será que eu tô realmente me esforçando com todos os materiais que eu tenho? Eu lembro que eu tinha um gestor na Labware que ele falava assim pra mim, quando eu tinha alguma dúvida, ele virava pra mim bem grosso, mas ele tava certo. Ele falava assim, você já leu o manual? Aí eu... Não, eu vou ler. Então isso me forçava. Primeiro eu vou atrás, antes de virar e falar assim, tá faltando treinamento. Às vezes não é falta de treinamento, é falta de vergonha na cara, de você procurar a solução. Ainda mais hoje em dia, gente, com ChatGPT, com Google, com tanta informação, muitas vezes não é falta de treinamento, é só vagabundagem mesmo. O trabalho é um contrato voluntário, certo? Então eu falo assim, cara, eu tenho um emprego pra você, mano. Tô montando uma empresa lá, eu quero que você seja gerente de vendas, eu olho teu currículo e eu acho que você é um bom gerente de vendas. Digamos que você não tá entregando... No mínimo eu tenho que saber de vendas, né? Porque não adianta você colocar uma pessoa de gerente pra... Eu tô assumindo que você sabe é muito bom. Aí você vai entrar na companhia e você não tá entregando resultado. No currículo você é ótimo, mas você não tá entregando resultado. Eu falo assim, meu querido, muito obrigado. Eu vou ter que te demitir, que eu preciso de alguém que entregue resultado. Então você como empresário falhar, você vai ter que fechar a sua empresa, você não vai correr atrás de um empréstimo, um sócio, alguma coisa pra te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não se deu bem no que você fez agora. E tá quebrando. Esse é o risco. Mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, claro que é o que faz. Não, ele sempre vai correr atrás de ou um empréstimo ou uma ajuda de um... Selic tá 15% ao ano, eu vou arrumar empréstimo pra quanto hoje? Nossa! Acabou com ele. Ai, meu Deus. Gente, o Thales Gomes, que elegância desse cara. Ele, tipo assim, na paz, pleno, tipo, dando um sorrisinho. Eu não ia conseguir, não. Eu já ia falar, sai daí, ô vagabundo, vai trabalhar, tá aí reclamando do quê? Fica aí botando a culpa nos outros. O esquerdista ama botar a culpa nos outros, já falei isso. É a culpa dos Estados Unidos, é a culpa do chefe, é a culpa do Bolsonaro, é sempre um culpado.
culpado. Ele nunca olha pra si e fala, não, realmente aqui eu fracassei por minha culpa. Nunca. Vai procurar um sócio, alguém vai te ajudar. Você tá indo pelo caminho errado, você tá errando nesse momento. Sim, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que ou não... Não, a gente tá falando exatamente, a gente tá falando realmente mas de vamos pro pessoas lado do empréstimo, tá? Selic tá 15% ao ano, tá? Hoje, se alguém for me emprestar o dinheiro, você concorda que ela quer ganhar... Em cima do que você pediu emprestado. No mínimo 15% ao ano, mas não é sobre isso. Porque 15% ao ano eu deixo de ser esse é o dever da outra empresa ganhar, entendeu? Mas assim, 15% ao ano, eu ganho deixando de ser dever do banco. Então eu sou investidor. Eu falo assim, cara, ou você me dá pelo menos 3, 4 vezes isso, ou eu nem te... De novo, entenda, a mentalidade de alguém de sucesso, ela é pragmática. Ela é cálculo de ganhos e perdas. Aliás, isso é uma filosofia de vida pra mim. Em qualquer decisão da minha vida, seja na vida pessoal, profissional, eu sempre calculo. Eu coloco assim, quando eu tô na dúvida se eu devo ou não tomar uma decisão. Eu devo falar tal coisa, eu devo ir pra tal lugar, eu devo fechar com tal empresa, eu paro, nunca decido na hora, isso não sou impulsiva, geralmente não respondo, e aí eu faço um cálculo mesmo, pragmático, que é assim, o que eu tenho a ganhar? Listo. O que eu tenho a perder? Listo tudo que eu tenho a perder. E aí eu comparo, eu tenho mais a ganhar ou mais a perder. Se eu tenho mais a ganhar, ok, eu vou, né, com todo o meu empenho, faço, aconteço. Se eu tenho mais a perder, eu simplesmente ignoro, desisto, não faço. E isso, gente, até na vida pessoal, cara, às vezes as pessoas vêm discutir comigo, eu nem respondo. Eu tenho mais prejuízo de desgaste de energia do que ganhos. Essa é a verdade, entendeu? Então, você repare nesse pensamento, nessa forma como o Thales, que é uma pessoa de sucesso, lida com esse cálculo, né, voltado para resultado. E uma outra coisa também que eu gostaria de falar aqui para vocês, gente, é que não necessariamente para você ter sucesso você tem que ser empresário, tá? Isso é uma outra falácia. Eu conheço gente que trabalha para outras pessoas, para empresas, estão muito bem na carreira. Porque, de fato, ser empresária, a pessoa não tem perfil, ou não tem paciência, ou não tem habilidade mesmo, não quer aquilo para a vida dela, ou não deu certo, tentou uma vez, não deu certo. Acontece, mas isso não significa que a pessoa ela fracassou na vida porque ela é empregado. Mas geralmente quem tem uma mentalidade positiva, quem não se vitimiza, quem tem uma mentalidade voltada para resultado, que é isso que falta nesses 30 demitidos aqui, quem tem essa mentalidade, mesmo quando é empregado, essa pessoa se destaca, porque ela tá sempre pensando em entregar resultado para a empresa. Eu já fui CLT, eu trabalhava no Citibank e a minha vida inteira eu fui promovida. Por quê? Porque eu era foda, porque eu era muito boa. Tanto que quando eu saí do Citi, o meu gerente virou pra mim e falou assim, Nanda, o que você precisa pra ficar aqui? É dinheiro? E aí eu falei, Maurício, muito obrigada. Eu fico assim, muito feliz, sempre saí de portas abertas também, isso é outra coisa também, sempre saio de portas abertas. Eu falei, Maurício, eu te agradeço por tudo, o Citi foi uma escola pra mim, mas eu quero empreender, porque é uma questão existencial pra mim. Então, mesmo como CLT, eu trabalhava pro banco, mas eu já tinha sido promovida, eu era uma boa funcionária, por isso eu tinha sucesso dentro daquela condição. Então não confunda as coisas, às vezes você não precisa necessariamente empreender pra ter sucesso. Vamos continuar aqui com o vídeo. Tem uma outra menina aqui, nossa, essa daqui também, pelo amor de Deus. Meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Meritocracia dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde, trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder. Meu Deus, essa mentalidade keynesiana do esforço. Não é porque você fica até tarde que você é bom. Isso não tem nada a ver. Ai, me esforcei, tá? Esforçou, e aí? Isso tem naquele livro Segredos da Mente Milionária, né? Que a mentalidade de uma pessoa, mentalidade pobre, tipo dessa daqui, que certamente vai ser pobre para sempre se não mudar essa visão, é que você tem que ser remunerado pelas horas que você despende e não pelos seus resultados. Quando você tem a mentalidade voltada, eu quero ser remunerado pelos meus resultados, aí sim você consegue enriquecer, você consegue de repente negociar um variável com a empresa que você trabalha, você aprende a lidar com essa incerteza, você tem outros caminhos e você enriquece. Vamos continuar aqui. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você Exato. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia, né? Eu sou filho de uma empregada
de uma cabeleireira e um policial militar, que eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí... Nossa, isso daqui, quando você chega pra um esquerdista e fala que você veio de baixo, nossa, aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão começar a achar ou dizer que você não veio tão de baixo assim. Exemplo, uma vez eu comentei que meu pai é empresário, mas meu pai é um pequeno empresário. Quantos empresários tem no Brasil? Quantos CNPJs tem abertos no Brasil? Esse número é muito maior do que o número de milionários. Não significa que por ser empresário, aí tem uns comuns aí, ai não, mas ela é filhinha de papai, veio de papaizinho empresário. Gente, meu pai nunca colocou R$1 na minha empresa. Nunca colocou R$1. Eu venho de uma família muito simples. Meu pai tem um pequeno negócio dele, mas é um negócio pequeno. A gente nunca teve luxo nenhum. Eu vim da Zona Leste de São Paulo. Assim, a vida que eu tenho hoje nem se compara com a vida que eu nasci. Mas o esquerdista, ele odeia ver pessoas que nascem pobres e enriquecem. E isso Mises fala também na mentalidade anticapitalista. Que o capitalismo é um espetáculo daqueles que deram certo. E aqueles fracassados que não têm talento ficam ressentidos e tentando falar que empresário é golpista, que empresário é desonesto, que bilionários não deveriam existir. É assim que funciona a mentalidade dessa galera. Com sim, muito trabalho, mas também um pouco de sorte e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Nossa, cara, isso aqui... Você falar pro Comuna que você trabalha enquanto tá acordado, nossa, eu acho que ele até vomita de ânsia, né? Tem nojo de trabalho. Vamos ver a resposta aqui dela. Acha saudável isso? Pra mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT? Cara, esse papinho de... Você acha saudável trabalhar muito? Eu não aguento. Aliás, eu não aguento a mentalidade da aposentadoria. Qual que é a mentalidade da aposentadoria? Eu quero guardar meu dinheiro pra aposentar e não precisar mais trabalhar. Parem com isso. Isso é coisa de esquerdista. Gente, se Deus me permitir, que Deus me permita isso, eu quero trabalhar até eu morrer. Quando eu estiver bem velhinha assim, eu vou criar um canal no YouTube chamado A Coroa do Mercado e vou falar coisas aleatórias de mercado financeiro e de investimento, vou estar trabalhando, produzindo, sendo útil. Não tem prazer maior do que ser útil, do que você trabalhar. É claro, a vida não é só isso. Também quero ter filhos, quero cuidar da minha família, estar com a minha família e desacelerando com o tempo, é natural. Agora, essa historinha de eu não quero trabalhar, eu quero me aposentar, esse é papo de vagabundo. Eu odeio gente assim, eu tenho ranço de gente assim. Odeio. E essa porra, a menina é nova, cara. Essa menina é nova e pensando em trabalhar pouco. Se você é jovem, é assim que você tem que ralar muito. Você tem que aproveitar a energia que você tem. Vai trabalhar, não gostou de um lugar, pede demissão, vai pra outro. Vai fazer 2 trabalhos diferentes, monta um pequeno negócio, vai vender alguma coisa na internet, cria um canal. Aproveite a idade que você tem. Você é muito nova, cara. Essa menina é muito nova pra ficar com esses papinhos de bem-estar e... ai, não sei o quê. Sendo que pra mim, eu falo, gente, pra mim o trabalho ele é justamente o contrário. Eu sinto que assim, meu maior exemplo é meu pai mesmo. Meu pai, ele trabalha muito. E eu sinto que meu pai em casa, sem trabalhar, eu acho que ele ficaria louco. E que bom que ele tem condições de trabalhar. Que bom. Então, assim, faz bem pra cabeça. Você ser útil, ser produtivo. Nossa, e assim, eu abomino gente que vem com essa ideia vagabunda de ai, saúde mental, não quero trabalhar. E aí o Thales elegantemente responde, sim, eu trabalho muito porque eu escolhi, eu tenho essa vida e eu tenho os meus resultados por essa mentalidade. Pode. E aí ficar ganhando 3 mil reais por mês pra sempre, tendo condições de trabalho que não são boas, não tendo home office. Não, home office, cara, assim, na boa. Tudo bem, eu até entendo o argumento assim, pô, mas eu ganho muito mais produtividade, eu consigo ficar em casa, eu consigo... Ok, mas eu vou falar pela minha experiência, cara. Eu só amadureci, eu só criei caráter quando eu acordava às 5 da manhã pra pegar o fretado e ir na fábrica. E eu rodava em torno de 100 quilômetros por dia com 19 anos, isso, pra trabalhar em chão de fábrica. O meu caráter foi criado ali. E assim, se você é jovem e vem com esse papinho de eu não posso me machucar, você já tá
Você não sabe o que é ver, você não sabe conviver com a dor. Você não cria casca. Eu criei casca sim, gente. Eu acordava 4h40, pegava o fretado, ia trabalhar na Tenares com Fábio, no chão de fábrica, usava bota de segurança, capacete. Quem me vê hoje, eu tô da Patricinha assim, nem imagina disso, mas é verdade. Eu criei casca sim. Imagina se naquela época eu fosse exigir home office. Eu não teria chegado onde eu cheguei. Por exemplo, não, ela pode mudar de emprego, ela pode procurar um lugar onde tem um... Exato, ela pode mudar de emprego, também tem isso. Se você não tá bem no lugar, você pode ir pra outro. Falar que tem um problema super sério pra empregos. Tá difícil arrumar emprego. Não é verdade. Tem 7% de desemprego no Brasil só. Não é um problema muito grande. Entendi. Você tem 50% de turnover. Eu tô te dando dado. Você tá pegando a experiência pessoal, que eu sinto muito que você esteja vivendo. Não. Mas colocando pra mim não é um problema, porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Pra mim não é um problema. Eu tô falando de um problema social. Não, falou social é esquerdista. Fim, não tenho dúvida, por essa carinha fez o L. Mas fala de problema social que não existe, que é no caso, que ela tá argumentando que é muito difícil arrumar emprego, e o desemprego é um número baixo, como o Thales falou. Falou social, meteu lacração de sociedade, é esquerdista. Assim, aqui todo mundo teve problema pra arrumar emprego, não é uma coisa simples. Mas aí é o que a gente falou no debate, é a gestão de expectativa, o que eu quero versus o que eu consigo nesse exato momento. E a meritocracia, ela entra em você, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, conseguir galgar um espaço na companhia entregando valor. Vou te falar um negócio. Tudo que o empreendedor quer é que alguém que entregue valor para a companhia dele. Ele quer pagar bônus para isso. Ele quer muitas vezes fazer com que as pessoas sejam sócias dele por isso, entendeu? Se não é verdade. Gente, é verdade. Eu vou te falar, é muito bom você ter pessoas boas. Eu já falei isso em diversos vídeos, como tem jumento no mundo, como é difícil contratar. Eu tenho que pedir redação, porque a jumentada toda não sabe escrever, só tem gente burra, semi-analfabeta, analfabeto funcional. Mas assim, tem gente boa também. E quando você encontra gente boa, é tão bom. Assim, as pessoas aqui do escritório, hoje eu finalmente, depois de 3 anos de empresa, eu cheguei numa equipe boa. Uma equipe que assim, me permite ficar tranquila. Eu sei que se a bomba chega na minha mão, é porque eles já tentaram resolver e já fez de tudo, e assim, tem muito problema que nem chega mais em mim, entendeu? Então assim, eu acho que é uma coisa, o que o Thales tá falando, na verdade, é muito bom quando você tem gente assim, e aí você fica pensando como empresário, cara, eu tenho que manter essa pessoa, porque essa pessoa é muito boa, e se eu não tratar ela bem, se eu não oferecer chances de carreira, viagem, crescimento, ou salário, o que for, você perde essa pessoa. Eu já trabalhei em 10 empresas, eu tenho 26 anos, eu tenho pós-graduação, eu fiz faculdade. Foda-se que você tem pós-graduação e fez faculdade. Quando que vocês vão entender isso? O brasileiro tem um tesão pela faculdade. Cara, tem um monte de gente com faculdade burro, que não sabe trabalhar e fica ostentando as credenciais da universidade. Por acaso Platão, Aristóteles tinham diploma, bacharelado de filosofia? Acorda pra vida, cara. Eu odeio também a cadelinha de credencial. Então por que você não tá procurando emprego? Porque eu tive muita experiência e eu acho que as pessoas exigem demais de coisas que eu já tenho e já posso entregar, e eu não sou contratada para aquela vaga específica, entendeu? Porque você tá escolhendo demais, você tem que construir Mas eu posso escolher demais. Eu tô te falando, eu sou contratada... A tua vida permite porque você tem formas de viver... Não, porque eu não preciso trabalhar para outra empresa. Eu posso empreender, mas para ganhar um salário normal, entendeu? Tipo, isso aí, valor específico. Eu posso? Hoje eu faço isso. Olha o dado que eu vou te dar. Por exemplo. Ô, gente, isso daí que o Thales tá falando é de você arrumar outro emprego. Se você não tá feliz num lugar, cai fora. Ó, na minha vida pessoal, eu já fui demitida 0 vezes na minha vida. Nunca fui demitida. Nunca. Pra vocês entenderem como eu realmente sou muito boa e muito comprometida. Nunca fui demitida. Mesmo com corte de gastos, assim, de sair uma galera, eu ficava. Mas eu pedia demissão de todos os lugares que eu trabalhei. Todos. Porque chegava um determinado momento que eu não via mais pra onde crescer. E aí eu tinha 2 opções. Ou eu ficava culpando, tipo, eu ia num programa desse passar vergonha e culpando a empresa e querendo que o mundo se molde a mim. Ou eu arrumava outro emprego. E aí, geralmente era o que eu fazia. Então eu tava lá, trabalhando normal, mas nas horas livres ou de noite, no fim de semana, eu tava procurando outro emprego. Sempre procurei outros processos seletivos, tava sempre fazendo processo seletivo, a ponto de, quando eu fui pro CIT, eu tinha passado no CIT, o BTG me chamou também, o trainee da IBM, na época, também eles tinham me chamado. Eu fiz engenharia química, tá? E engenheiro é absorvido em qualquer empresa, praticamente. E aí eu lembro que eu até negociei com a mulher do sítio. Eu falei assim, olha só, eu tô com 3 propostas na mão. Nessa eu ganho tanto, nessa, e aí eu ainda consegui negociar um aumento. Então, eu sempre fui essa coisa de inquieta, eu sempre procurei muito. Mas as pessoas não querem isso, não querem procurar, não querem mandar 100 currículos por dia, não querem ir atrás dos processos seletivos, não querem nem fazer vídeo para processo seletivo. Porque eu fiz muito isso. Exemplo, trainee da IBM, eu fiz até prova dinâmica, é super difícil de passar. Mas aqui no escritório, às vezes eu vou contratar as pessoas,
pessoas e eu mando, quando eu vejo alguém que eu me interesso pelo currículo, eu falo pra pessoa fazer um vídeo. Geralmente um vídeo se apresentando ou com algum tema do tipo, por que as pessoas deveriam internacionalizar patrimônio? E ver como que a pessoa desenrola. Fazer um vídeo pra analisar esse tipo de coisa. Gente, assim, eu diria pra vocês que assim, é 10% que fazem o vídeo. Assim, e geralmente quem faz já tem um ponto, não porque o vídeo ficou bom, mas só por ter feito o vídeo. Sério mesmo. Porque ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer acontecer. Sendo que se fosse eu, quando foi comigo, nossa, eu pegava ali com muito comprometimento, custe o que custar, ainda que eu estivesse cansada, eu ia lá e não desistia até conseguir. É até um tema mais pra frente dessa conversa, como as pessoas hoje em dia são fracas e tipo, pra que eu vou fazer vídeo? Pra que eu vou não sei o quê? E aí por isso que vai ser pobre pra sempre. Essa é a verdade. Quando eu tinha as bandeiras. Acabou, eu falei, cara, home office aqui na minha companhia é sábado e domingo. Segunda a sexta você trabalha aqui. Fica quem quer. Ninguém tem obrigação de ficar na minha empresa. Também. Acho que home office tem lugares que... Não, mas vamos lá. Tanto faz. O ponto é, fica na minha empresa quem quiser. Ninguém tem obrigação de ficar na minha empresa. Muito bom, é isso aí também. Fica quem quiser. Ué, não gostou? Ai, não concordo. Eu quero fazer home office todos os dias. Então vai embora. Então não é aqui, não é. Eu não sou um escravista que tá ali com escravo. Você sai da empresa a hora que você quiser. Esse é o meu tema que eu quero contratar gente assim. Só que às vezes o cara chega lá, segunda e sexta eu quero trabalhar de casa. Beleza, bichão? Comigo não. Entendeu? Quem quer trabalhar de verdade mesmo, senta ali, trabalha e ganha dinheiro. Meu. Nisso eu concordo com você, mas é parte da região. Tá vendo como é que a gente tá alinhado? Gente, ele é simpático, assim, de boa. Cara, eu ia ficar muito irritada, gente, sério, eu não tenho paciência, eu não tenho. Eu ia ficar tipo assim, gente, para de ser vagabundo. Eu não saberia lidar com ela. Eu admiro muito quem é assim, que consegue destruir na elegância. Porque se fosse eu falasse assim, amigo, acorda pra realidade. Vocês percebem a diferença de quem tem sucesso e quem não tem? Quem tem sucesso, trabalha quantas horas forem necessárias, vai atrás, pensa em resultado, não tá contando, porque eu me esforcei tantas horas e eu quero ser remunerado por isso. Não, tá pensando em resultado. Tenta até conseguir. Lida com incerteza, lida com a dificuldade, lida com os erros, até o próprio erro de contratar. Você contrata uma pessoa, acha que é boa e depois a pessoa se mostra um jumento. Essa é a diferença. Já a mentalidade do fracassado é sempre a culpa, é a culpa da empresa, o mundo tem que se adequar a mim, né? É por isso que algumas pessoas se dão bem na vida e outras não. E aí, gente, o que você achou desse vídeo? Se você ficou comigo até o final, comenta um eu fiquei. E não esquece de deixar um joinha e de escrever alguma coisa aqui. O que você achou do vídeo? Qual foi a resposta mais absurda? Ou se você tem alguma experiência assim que ilustra exatamente esse tipo de mentalidade de fracasso como a desses 30 demitidos aqui. Muito obrigada por assistirem, pessoal, e até o próximo vídeo.